Vamos entrar, já estou aqui ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube. Vamos começar, né, a minha última live dessa semana, que nós vamos falar hoje sobre gênero e puberdade. Um tema polêmico, um tema interessante, um tema atual, ou seja, um tema tudo de bom para a gente conversar hoje aqui. E hoje eu quero muito mais ouvir vocês do que falar. Eu quero saber exatamente, né, aonde que mora a dúvida, o que vocês gostariam de me ouvir falar a respeito desse tema. Então, fiquem à vontade para entrar, fiquem à vontade aqui para conversar comigo. Então, hoje nós vamos, então, para essa minha última live dessa semana, lives de aquecimento, né, que eu chamei lives de aquecimento, porque são lives onde a gente está se aquecendo para o meu evento que acontece começa a acontecer no dia 11 de abril, vai do dia 11 até o dia 17 de abril, e que se chama Semana Sexualidade se Aprende em Casa. Então, quem ainda não se inscreveu, o Tiago vai colocar aí o link para vocês. O link aqui, já está aqui o link tanto no Facebook quanto no YouTube. E quem está no Instagram, tem o link aí na minha bio, é só clicar nele e você faz a sua inscrição gratuita. É um evento online que você vai poder assistir as minhas aulas, né? Na hora, no momento que você tiver disponível para acessar esse conteúdo. Agora, só lembra que ele tem um período de duração, ele vai só do dia 11 ao dia 17 de abril. Então, gente, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, que eu vou ter o maior prazer de tê-los comigo nesse evento. Então, hoje, para essas lives de aquecimento para esse evento, hoje nós vamos falar sobre gênero e puberdade. Não é? Quem não me conhece ainda, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade e tenho aqui os meus canais no YouTube, no Instagram, no Facebook, e também tenho, né, um método que eu criei para ensinar mães a conversarem sobre sexualidade com seus filhos, mesmo aqueles que dizem, não, eu não quero falar com você. Para esses também, né, esse método ajuda a gente a conversar com eles, que é o método papo firme, tá? Então, gente, agora feitas as minhas apresentações, né, vamos dar início a essa temática de hoje, que é gênero e puberdade. Eu quero que vocês participem, coloquem aí os comentários, as dúvidas, os questionamentos. Hoje é uma noite que eu quero mais ouvir vocês do que falar. E a partir do que vocês me colocarem, eu vou então dando a minha contribuição aí para a resolução, né, para o entendimento de vocês a respeito dessa temática, tá? Então, para a gente falar de gênero, né, vamos primeiro entender o que é gênero. Porque a gente ouve tanta história e eu vejo as pessoas fazerem uma mistura entre gênero, orientação afetiva sexual, que fica aquele rolo, né? Então, a gente nunca sabe do que exatamente a gente está falando. Então, o que é gênero? Alguém quer colocar aí nos comentários? Todo mundo aqui já sabe o que é gênero? Eu vou trazer aqui para vocês uma definição que eu tenho e que eu gosto muito dela, né? Porque é uma definição que é dada por pessoas que estudam o assunto, né? Eu não sou uma estudiosa do assunto de gênero, eu sou educadora em sexualidade, mas óbvio que pela minha profissão eu sou uma pessoa que acabo estudando, mas o meu estudo não é um estudo tão aprofundado quanto das pessoas, né, que são especialistas nessa temática. Aliás, quem quiser se inteirar mais ainda sobre esse tema, né, existe um livro chamado Saúde LGBTQI+, né, que é Saúde e Práticas de Cuidados Transdisciplinar. Quem quiser, depois eu mando a referência pelo meu direct. E é desse livro que eu tirei esse conceito. Então, o conceito, né, de gênero, que é a convicção de uma pessoa em se reconhecer como homem ou mulher
ou algo entre homem e mulher, né? Então, o que vai acontecer? A gente a vida inteira aprendeu só que existia homem e mulher, né? E a sociedade se encarregou de determinar de que jeito homem é, de que jeito mulher é e como que homens e mulheres têm que se comportar. Então, esse sempre foi o conhecimento, né, que a gente teve a respeito de gênero. E aí a gente começa a ver, poxa, Lena, mas aí agora, sabe, existem não sei quantos tipos de gênero. O que são esses gêneros? De onde que saiu? Se as pessoas não são homens nem mulheres, o que elas são, né? E aí a gente vai ver que são pessoas que não conseguem se encaixar ou se identificar exatamente naquele posicionamento que foi definido como ser homem ou naquele posicionamento que foi definido como ser mulher. Então, entre ser homem e ser mulher, existe aqui, né? Existe aqui uma série de possibilidades de você se sentir sexualmente, se sentir dentro do seu papel, né, de gênero e de se comportar que muitas vezes não cabe nessa definição que foi colocada ou dita aqui, que seria de homem, ou aqui, que seria de mulher. Perfeito. Nunca pensaria numa resposta como esta. Que legal, Sônia. Então, vejam, essa é a forma como a gente se sente, né? Ou seja, como é que eu me sinto como pessoa. Se eu me sinto como pessoa mais para o lado homem ou mais para o lado mulher, ou se eu nasci com aparelho genital feminino, disseram que eu era uma menina e eu me identifiquei em ser uma menina. Então, quando a gente se identifica dessa forma e se comporta dessa forma, então a gente como é que diz? A gente é o que a gente chama de mulher, né? Depois vocês vão ver aí, a gente chama de cisgênero, que é quando há essa identificação clara entre o sexo biológico que a gente nasceu e a identificação que a gente tem de como a gente se comporta, de como a gente se reconhece. Então, quando a gente não se reconhece claramente dentro desse ou daquele, existem várias formas de ser. Então, por exemplo, se a gente tivesse há 100 anos atrás, eu não poderia dizer que eu era uma cisgênero, ou seja, eu não poderia dizer que eu me identificava como mulher, não é? Porque nasci do meu sexo biológico mulher e que eu me comporto como mulher e eu sou do jeito que mulher deve ser. Por quê? Porque há 100, 200 anos atrás, por exemplo, mulher não usava cabelo curto. O fato de eu usar cabelo curto já me faz fugir dessa definição do que é ser mulher. Então, por exemplo, algumas mulheres, eu lembro, né, quando começaram a usar, eu vi quando começaram a usar calça comprida, por exemplo, era também uma forma delas se manifestarem, se expressarem no seu gênero, que não coincidia, né, que não era admissível para o que se esperava de uma mulher. Então, da mesma forma que hoje a gente se espanta e todo mundo faz aquele auê, nossa, agora os homens vestindo vestido, o que é que falta inventar? Né? Não sei o que é que falta inventar, ainda deve ter muita coisa para ser inventado. Mas o fato hoje da gente ver, como a gente viu, por exemplo, no Big Brother anterior, como era o nome dele? O filho do... Eita, envelhecer não é fácil. Esqueci o nome, me ajuda aí, gente, vai. Coloca aí como era que era o nome do garoto, que é filho do Fábio Júnior, como é o nome dele. E ele se vestia ele colocava vestido no... Ele não se dizia travesti. Fiuk, obrigada, Tati. Ele se dizia travesti, ele não se considerava travesti, ele se sentia homem, ele se comportava como homem, mas se expressava não exatamente da forma como as pessoas esperam que homem se expresse. Então, se esperava que homem usasse calça comprida. E ele
vez por outra, gostava de colocar um vestido. Então, o fato dele se expressar dessa forma, dar a ele uma condição de não binário, ou seja, ele não é aquele homem estrito, né, que é colocado na nossa sociedade da forma como ele tem que ser. Então, o que acontece é que hoje a gente está vendo esse movimento. Mas isso é muito semelhante ao que aconteceu há alguns anos atrás, quando a mulher chegou vestindo calça comprida, vestindo bermuda, né? Então, tudo isso são comportamentos e expressões que vão mudando o jeito da gente se ver. Então, o gênero não tem nada a ver com quem a gente escolhe, ou, aliás, não que a gente escolhe, mas com quem desperta o nosso desejo sexual. Ou seja, não tem nada a ver com quem a gente quer namorar, com quem a gente quer se relacionar afetivamente. O gênero tem a ver com o nosso sentimento de com quem a gente se identifica. Se a gente se identifica com alguém que é do mesmo sexo, se a gente se identifica com o sexo que a gente nasceu biologicamente e que disseram que a gente era, né? Que a gente era daquele gênero, ou se a gente não se identifica exatamente, e aí tem essa transposição que você vai chegar, inclusive, em pessoas que a gente chama de transgênero, que é aquela pessoa de transexual, que é aquela pessoa que não se identifica com o seu gênero e com a sua identidade sexual. Então, essa pessoa, né, esse transgênero, é a pessoa que foge completamente a esses dois parâmetros, ou que vai estar, né, mais ou menos próximos, né, daquela pessoa que não se identifica com o que lhe foi determinado, né, porque nasceu daquele sexo biológico, tá? Gente, vai perguntando, vai comentando, vamos animar aqui essa nossa conversa, porque só eu falando fica uma coisa, acho que até cansativa, não? Só eu falo, você... Claro, só eu vou falar, mas vocês comentam, né? Aqui vai havendo uma troca, então eu gostaria muito que essa troca acontecesse, tá? Então, e essa identificação, né, essa convicção de como a gente se reconhece, se como homem, como mulher, ou entre um e o outro, né? Isso independe do sexo biológico que a gente nasceu e independe da expressão de gênero que a gente tenha. Então, por exemplo, você pode até ver pessoas que se vestem de uma determinada forma, ou pessoas que se expressam de uma determinada forma, mas que, na verdade, elas não se sentem exatamente daquele sexo que ela nasceu, né? Do sexo biológico que ela nasceu. Então, isso aí que a gente chama de gênero. Então, gênero tem a ver com a nossa identificação, o nosso sentimento, com quem eu me sinto, né? Como eu me sinto, quem eu sou, não de quem eu gosto, né? De quem eu gosto é a orientação afetiva e sexual, tá? É possível com 13 anos o adolescente ser bissexual? Sim, é possível aos 13 anos o adolescente ser bissexual, mas a bissexualidade é uma questão de orientação afetiva sexual, é de quem eu gosto, tá? Não é uma questão de gênero. Ele pode se sentir homem, ele pode se sentir transexual, ele pode se sentir transgênero, na verdade, se sentir, como é que diz? Se sentir do gênero que ele quiser, né? Mas ele pode gostar tanto de homem quanto de mulher, ou seja, querer namorar, se envolver afetivamente tanto com homem quanto com mulher. Então, a essa pessoa se chama bissexual. Então, aos 13 anos, provavelmente, um garoto ou uma garota já chegou num nível de maturidade e de capacidade para se envolver com outra pessoa, que ele já pode, sim, perceber, né, ter mais clareza de quem ele gosta é homem e mulher, ou se só é homem, ou se só é mulher. Então, já dá para ele ter essa ideia aos 13 anos. Tem um menino assediando o meu filho e ele está curioso. Ele tem 12 anos
e se diz bissexual. Como conversar com ele sobre isso? Oi, Ana. Então, Ana, a bissexualidade, né, como eu já falei para você, é essa sensação, não, é esse desejo, né, essa vontade, esse bem-querer pelo outro que é igual ou diferente dele, seja homem ou seja mulher. Então, é um desejo pelos dois tipos de sexo, né? Então, como conversar com ele? Esse aí é um assunto, né? Se você ainda não se inscreveu na minha minissérie, Ana, no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, eu vou trazer exatamente um exemplo onde a gente vai falar sobre isso. Mas posso te dar uma dica. Aos 12 anos é um período onde, como eu já falei muitas vezes aqui com vocês sobre essa questão da bissexualidade, é um momento onde a criança, o jovem, né, o garoto, a garota está aprendendo a ser. A gente vai ver isso daqui a pouco. E, portanto, é importante que você pergunte, comece perguntando. Por quê que ele está curioso? Qual é a curiosidade? O que ele pensa a respeito? O que ele sabe sobre isso? Então, esse é um bom começo para você ter essa conversa e ouvir o que ele tem para te dizer. E a partir, então, daquilo que ele tem para te dizer, você, então, dar continuidade, né, preenchendo aí as lacunas dele em termos do conhecimento que ele precisa adquirir para poder entender o que está acontecendo com ele, como lidar com esse tipo de situação. Ok? Muito bem, então vamos lá, vamos dar continuidade, né, aqui a nossa conversa. E aí, dentro do gênero, quem é que determina o meu gênero? Quem determina o meu gênero sou eu mesma. Sou eu que sou capaz, só a própria pessoa, sabe, que é capaz de poder exteriorizar isso, de dizer o que é que sente, de dizer como se identifica. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver um garoto, a garota que está entrando na puberdade se dizer, né, que é pangênero, que é não binário, que quer se comportar ou utilizar determinados tipos, sabe, de situações, como, por exemplo, o menino querer pintar a unha, a menina querer raspar a cabeça, sei lá, usar determinados tipos de expressão, de modos de se vestir, ou mesmo de se expressar, ou mesmo de dizer, não me identifico desse jeito, eu me identifico como não binário, eu me identifico como transgênero, eu me identifico como gênero neutro, como gênero fluido, como, enfim, como os dois gêneros misturados, né, que eles chamam de two spirit. Então, tudo isso de um terceiro gênero, né? Então tudo isso pode acontecer principalmente nesse período da puberdade. Então, como que ele vai chegar para você e vai dizer para você, eu me sinto desse jeito? E muitas vezes a tendência da gente que desconhece esse tipo de situação, né? Desconhece, aliás, esse tipo de nomenclatura e o que significa, né, de se dizer cada uma dessas situações. Muitas vezes a tendência da gente é dizer, não, você não se sente isso, deixa de história, sabe, você é homem ou você é mulher, para com isso, você não se sente, e a gente nega. Só que a gente não pode negar. A gente não pode chegar para o nosso menino, para a nossa menina, principalmente nesse momento que ele começa a se desenvolver, ter mais consciência. Claro, é um momento ainda tudo muito confuso para eles, que eles estão entrando na puberdade, muitas transformações, mas é um momento que eles precisam se entender. Se você chegar lá e diz, não, você não está sentindo, você não está ajudando ele a se entender. Você está criando uma confusão maior ainda na cabeça deles, né? Então a gente tem que dizer mesmo, filho, você está se sentindo assim? Né? Então é essa história que eu coloquei aqui. Do mesmo jeito que você vai conversar, se fala que é bissexual. Por que você está se sentindo assim? O que é, né, que está acontecendo com você? Então a gente vai questionar, vamos questioná-lo para que eles reflitam e possam nos explicar, porque quando eles refletem e nos explicam, vai ajudando a eles a se organizarem. E aí tem uma coisa, né, bastante interessante, porque na puberdade
Porque, primeiro, né, existe uma teoria que durante o período da gestação, que é um momento, né, dessa primeira organização, que a gente vai se definir como de que gênero a gente é, né, isso pode ter uma teoria que diz que isso está ligado diretamente a esse banho hormonal, né, a esse impacto hormonal que a gente tem na vida intraútero e quando a gente nasce. Né? Então, quando a gente nasce, esse banho hormonal, ou seja, a gente vai trazer uma questão embrionária, né? Embrionária, uma questão genética, né? Aí no nosso organismo, através dessa questão de hormônios, que vai fazer com que a gente desenvolva um tipo de identificação. Quando eles chegam na puberdade, eles têm um outro banho de hormônio, porque agora vem as características sexuais secundárias. E às vezes, por exemplo, você até pode ver um garoto ou uma garota que durante a infância, sabe, não, mãe, não quero vestir, ela é menina, não quer vestir calcinha, ela quer vestir, sabe, ela quer vestir cueca, ela quer vestir roupa de menino, ela acha que ela é menino. E às vezes, quando chega na puberdade, ela muda esse jeito de se sentir. Porque vem esse outro banho de hormônio que faz com que haja uma segunda reorganização e com essa segunda reorganização eles consigam se sentir do sexo, né, que eles nasceram biologicamente. E com isso haver uma identificação entre sexo biológico e o gênero que a pessoa se sente. Mas, às vezes, não, ele pode continuar não se identificando. Não é, assim, obrigatoriamente que isso vai acontecer. Mas é exatamente em função disso que muitas vezes, mesmo quando a criança é pequena e ela fala que ela não se sente daquele sexo, né? Então, ele nasceu menino e se sente menina, muitas vezes, né, ele pode se sentir desse jeito e ele ainda não é considerado, o psiquiatra ainda não dá uma definição desse tipo de identificação em função do fato de poder haver mudanças, né, através da maturidade e através desses hormônios que a puberdade pode trazer. Então, a puberdade é um momento muito rico para a gente estar de olho nessas histórias. Então, trouxe que não se sente homem, não se sente mulher, se sente não binário, se sente sexo fluido, né, gênero fluido, aliás. Então, é importante que a gente, sabe, esteja preparada para isso, para conversar com eles, para poder saber deles como é que eles se sentem. Né? Então, como eu estava dizendo para vocês, quando eles se dizem, né, que é homem e nasceu do sexo biológico masculino, essa pessoa é chamada de cisgênero. Então, cisgênero é esse gênero considerado, né, que coincide o que a pessoa sente com o sexo biológico que ela nasceu. E o transgênero é quando não há essa identificação. Então, tudo que estiver nesse meio é considerado transgênero, não apenas aquele que não se identifica necessariamente com o seu sexo totalmente, tá? Então, isso é o que a gente chama aí de cisgênero e transgênero. Então, como que é isso? Essa construção ela é feita? Ela é feita a partir, né, como eu falei de vocês, de aspecto biológico, que aí está ligada à questão não só, né, tem um mosquito me cercando, não só da questão do aparelho genital que a pessoa nasce, mas também, né, de questões hereditárias e de questões hormonais. Então, essas questões genéticas, né, como eu falei, questões hereditárias e também questões hormonais. Então, esses eventos biológicos podem interferir nessa identificação e nessa caracterização, nessa forma como a pessoa se sente como gênero. Então, aquela história, não, se você falar para o meu filho que ele vai ser mulher, ele vai se transformar numa mulher. Claro que não. É muito mais complexo do que a gente imagina, gente. Então, tem questões biológicas, tem questões sociais e tem questões psicoemocionais. Então, a definição do nosso gênero, ele está interligado com esses três âmbitos da nossa vida, né? O biológico, o social,
Né? Então, ou seja, o que a minha sociedade diz, como é que ela prega, como é que ela faz com que a gente aprenda a ser desse gênero que a gente é, né? E também o aspecto psicoemocional, que é a forma como cada um de nós recebe esse tipo de mensagem a partir desse meu corpo, né? Desses meus aspectos biológicos e do meu cérebro, e como que isso impacta em mim e eu me defino como homem, como mulher ou dentro desse não binário. Então, gente, é uma complexidade muito maior. Então, essa história, sabe, que, não, as escolas estão lá, estão fazendo a cabeça, lavagem cerebral. Se eu deixar o meu menino, deixar o cabelo dele crescer, ele vai... Não, ele não vai se transformar só por esse aspecto. Esse é um dos aspectos. E mais, gente, as mensagens do ser homem, do ser mulher, não são assim tão explícitas. Claro, tem essas que são mais explícitas, mas tem outras que são muito, sabe, são muito sutis, está ali no nosso dia a dia, né? Eu já trouxe aqui algumas vezes para vocês uma história, né, que eu contei da minha neta, que a minha neta, uma vez, ela é muito vaidosa e, sabe, adora se pintar, mas a vaidade dela tem a ver com o gosto dela, não é ser vaidosa de acordo com o que se diz de uma menina vaidosa, que ela é toda combinadinha. Não tem nada de combinadinho. Ela é vaidosa porque ela gosta de se arrumar a partir daquilo que ela acredita que ela tá bonita, entendeu? Então ela se maqueia, ela põe os seus vestidos, põe as suas roupas. E ela, um dia, a mãe dela me mandou, a minha nora me mandou uma foto dela toda arrumada lá, assistindo a uma aula, de toda maquiada. E eu, sabe, na hora eu fiz um comentário, ai, que linda, toda arrumadinha, toda maquiada, ai, que coisa mais fofa da vovó. Então, eu nessa hora, eu mesma percebi, olha, não é nem tanto o que eu estou dizendo, mas é a entonação da minha voz. O jeito como eu falo, como eu reforço esse tipo de comportamento na minha neta. Então, a gente, sem querer, sem saber, né, a gente vai lá e reforça esses tipos de comportamento, a gente reforça esse jeito de ser, aquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso filho, para a nossa filha. A sociedade, através, seja da mídia, seja das pessoas que a gente admira, seja através, sabe, sabe, agora tem as redes sociais, enfim, gente, o que não falta são meios para comunicar e tá ali incutindo no nosso dia a dia, né? Não, menina gosta de brincar de boneca, não, futebol é brincadeira de homem, agora já não tá mais nem tanto assim. Então a gente vai vendo que tem meninas que sim, que gostam de jogar futebol, tem meninos que sim, gostam de brincar de boneca, e isso não quer dizer que esse garoto ou essa garota vai virar homem ou vai virar mulher, e mais, que vai virar homossexual. Que é esse também um grande temor e uma grande confusão que a gente faz dentro dessa perspectiva, né? Dentro desse entendimento do que é ser menino e do que é ser menina. Então, a sociedade, ela vai, né, soltando tudo que ela pensa, né, e o que predomina em termos daquilo que a gente considera que seja ser homem e daquilo que a gente considera ser mulher. E óbvio, cada pessoa é única, cada pessoa, sabe, tem a sua capacidade individual de receber essas mensagens, administrar essas mensagens e ver, com isso eu fico, com isso eu não fico, com isso aqui tem a ver com as minhas aptidões, então se dizem que homem tem que jogar futebol e aquele garoto não tem o menor jeito para jogar futebol, e aí, ele não é homem por causa disso? Não. Ele não tem essa aptidão, mas ele pode ter outras aptidões. Então, ele vai olhar para isso e dizer, bom, isso aqui não mexe nada com a minha masculinidade. Eu gosto mesmo é de tocar piano, eu quero mesmo é fazer balé. Então, existe, inclusive, né, tem um filme que é muito bonito, agora eu esqueci o nome desse filme, mas depois, quem se interessar, manda um direct para mim, que eu mando para vocês. É um filme que conta exatamente, que é a história de um bailarino. E ele, sabe,
Não era que ele queria ser, ele queria ser, como é que diz? Ele queria ser mulher. Não, ele se sentia homem, né? Ele queria ser homem e mais, né? Ele também não era gay. Então, tudo isso vai fazendo a gente refletir, a gente olhar, olhar como é que a gente está vendo e está passando isso no nosso dia a dia. Porque esse nosso menino que está entrando na puberdade, ele está num momento de muita confusão. E o que ele não precisa é ter pai e mãe colocando mais confusão ainda na cabecinha deles, não é? Então, eles precisam que a gente esteja ali inteira para a gente poder ajudá-los a entender o que é que está acontecendo nesse momento, né? Com a sua construção, com o seu jeito de ser. Porque a gente vai ver, né? A gente vai ver que esse garoto, essa garota que está entrando aqui na puberdade, ele está passando por uma série de alterações e principalmente aprendendo a ser desse sexo que ele é. Quer dizer, quando ele tem entre 4 e 6 anos de idade, ele já sabe se ele é menino ou se ele é menina. Então, se você perguntar se ele é menino, ele vai dizer, sou menino. Se você perguntar se ele é menina, ele vai dizer que sim, que ele é menina. Agora, quando ele chega na puberdade, é que ele começa a mudar suas manifestações. Eles podem até dizer durante a infância, né, eles podem até colocar que ele não quer usar cueca, que quer usar calcinha, ou que quer usar vestido, ou ela quer usar a calça comprida, quer usar o calção. Tudo isso ele pode até dizer quando eles são ainda crianças, não é? Mas ter consciência e deliberadamente eles se manifestarem, né, se expressarem dentro do gênero que ele se identifica, ou seja, que pode ser não exatamente masculino ou feminino, isso é muito comum de acontecer quando? Quando eles entram na puberdade, principalmente como uma forma de manifestação, né? E porque entrando na puberdade, ele está começando a desenvolver o seu cérebro para essa questão da autonomia. E nesse momento, eles querem o quê? Eles querem ser diferente daquilo que o pai e a mãe disse para eles que eles eram. E é muito comum, nesse momento da puberdade, a gente ouvir deles que eles não são nem homem nem mulher, que eles são binários, que eles são não binários, que eles são do gênero fluido, né? Que eles são, sei lá tantos nomes que tem aí. Ah, e por que tem tantos nomes? Né? Porque agora, com a possibilidade de você ter acesso à informação, com a possibilidade de você discutir, de chegar mais próximo dos seus pares, né? Que a internet favoreceu muito isso, faz com que eles possam se perceber e ter voz para dizer, não, se eu não me encaixo aqui nem ali, eu não posso ser chamado nem de homem nem de mulher, eu quero ser chamado agora de outra coisa. E as pessoas vão se colocando. Então, a gente vê hoje uma gama imensa, né, de nomes para determinados tipos de sentimentos que as pessoas tenham em relação ao seu jeito de ser. Então, isso é uma coisa que vai acontecer e na puberdade ela vai se manifestar e se expressar com muito mais força. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Eu sempre conto muito a história do meu filho, não é? Ele ali por volta dos 10 anos, ele quis usar brinco. Então, na época que ele era adolescente, que provavelmente foi a época que vocês também eram adolescentes, porque ele hoje tem 41 anos de idade, não é? Então, naquela época, o garoto usar brinco ainda não era uma coisa tão comum, era uma situação não binária. Então, tinha pais que permitiam, tinha pais que não permitiam, você tinha garotos que, portanto, tinham vontade de colocar, mas não tinham o apoio dos pais para fazer isso. Então, eu conversei com ele, né, para saber se ele, de fato, estava pronto para colocar esse brinco. E mostrei para ele, olha, filho, você vai se deparar com essas pessoas, você vai se deparar com aquelas que, sabe, tá louca também para colocar brinco e vai achar o maior barato você tá de brinco, vai apoiar, sabe, vai bater palma. Você vai encontrar aquele que já tem brinco e vai ver em você um aliado.
Você vai encontrar também pessoas que querem usar brinco, mas como seus pais não permitem que ele coloque o brinco, então pode ser que fique, sabe, até com inveja, né? Porque você está de brinco e com isso gerar aí um tipo de atrito, né, com você, ou um bullying, né? E você vai encontrar aqueles que, de fato, aprendeu que usar brinco não era coisa de homem e que, portanto, não vai usar brinco de jeito nenhum. Então, você está preparado para lidar com essas pessoas? E aí ele chegou e disse, sim, mas eu quero colocar brinco de qualquer jeito. Tá bom, ok. Levei, ele colocou o brinco, só que ele queria furar a orelha e já botar aquele brinco de argola. E ele não sabia que tinha que botar o brinco de bolinha. E aí, quando ele botou aquele brinco de bolinha, ele disse, mãe, mas não era esse brinco que eu queria o brinco de argola. Eu digo, mas a de argola ainda não dá para você colocar. Tem que ficar aí, sei lá, acho que era uma semana, com o brinco de argola, de bolinha, para poder depois, então, colocar o brinco de argola. E aí ele falou assim, não, mas eu não quero esse brinco de bolinha, eu quero o meu brinco de argola. Eu digo, mas não dá para botar o de argola. Bom, ele teve que ficar com o brinco de bolinha e foi para a escola com o brinco de bolinha. E não deu outra, né? Quando ele chegou lá, o que eu tinha colocado para ele aconteceu. Teve uns garotos que começaram a tirar onda com ele, né? Fazer bullying, aí, mulherzinha, brinquinho de bolinha, e tal. E ele não estava emocionalmente pronto, né, para lidar com esse tipo de bullying. Ele se sentiu ameaçado e com isso ele chegou em casa assim, enlouquecido, mãe, tira esse brinco de mim. E gente, vocês não sabem, aquilo é uma pressão tão grande, para tirar aquele brinco veio a hora de machucá-lo. Mas ele estava tão enfurecido porque ele não aguentou segurar essa onda, que ele, sabe, me deixou arrancar aquele brinco de qualquer jeito. Eu tirei, bom, nunca mais ele quis saber de colocar brinco na vida dele, né? Mas eu estou trazendo essa história para a gente ver que às vezes os nossos filhos, eles, sabe, estão vivendo ali um turbilhão, eles até pensam que vão dar conta, mas não vai dar conta. E precisa que a gente esteja do lado dele e apoie. E, sabe, vá lá e tira o brinco. Não dá para segurar, ok, não tem problema nenhum, vamos lá, a gente tira o brinco. A gente tira o brinco, sabe, a gente conversa, a gente dá apoio e a gente mostra por que não tem por que ele ficar tão agoniado e angustiado por conta, né, dessa situação de um ou outro que foi ali e tirou essa brincadeira de mau gosto com ele. Então, a gente precisa estar ciente em relação a essa situação na puberdade para poder ajudar os nossos meninos. Meu pai brigou comigo num primeiro momento, o Tiago está colocando aqui, quando eu quis usar brinco na orelha direita. Depois que resolveu deixar, ele colocou também um de pressão por um tempo, como apoio. Ai, que ótimo, que legal teu pai, hein, Tiago? Que bom que ele foi teu cúmplice aí, né? Teu companheiro nessa história, para te dar uma força, né? Que bom. Então, isso é que eu chamo de ajudar os filhos e dar um suporte, mesmo até não sendo uma coisa que o pai dele queria, ele acabou fazendo para ajudar a dar força e dar apoio, né, para o filho. Isso é uma coisa bastante importante quando a gente tem clareza de que isso é algo que a gente consegue fazer, né? Então, é bem legal esse tipo de conduta. Muito bem, parabéns para o teu pai aí, o Tiago. Bom, gente, se vocês quiserem perguntando, pergunte, né? Para a gente conversar sobre essas questões. A gente tem aí a minha semana Sexualidade se aprende em casa. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Temos aqui aí um link, o Tiago está colocando, já colocou, aliás, o link aqui no Facebook, no YouTube. Quem está no Instagram, o link está na minha bio, então é só entrar lá na minha bio, vocês clicam que vocês vão cair na página, que é a página que a gente se inscreve, que vai levar vocês a se inscreverem diretamente, ok? Então, hoje existe, como eu falei para vocês, não só esses vários jeitos de ser sexuais, ou seja, de gêneros, né? de ser, né? E mais, há uma possibilidade muito maior do seu filho entrar em contato, e a sua filha entrar em contato, e de saber que gêneros todos são esses que existem. Não é? E não só de saber, como também de se identificar
com esses gêneros que ela está vendo ali acontecer. Ah, porque ela viu? Não, porque ela já se sentia. Ela só não sabia dar nome àquilo que ela estava sentindo. Então, veja, é uma diferença muito grande. Ah, não, ela viu aquilo e resolveu imitar. Não, ela viu aquilo e se identificou. Ela conseguiu encontrar a razão da forma pela qual ela estava se sentindo daquele jeito. Então, às vezes, a gente acha que isso pode ser uma coisa ruim, e não é. É uma coisa que organiza, é uma coisa que ajuda o nosso menino e a nossa menina. O que a gente precisa é estar atualizada para poder lidar com essa situação com os nossos filhos. A Ana Paula colocou aqui: oi, Helena, boa noite. No início da puberdade, é normal o adolescente se sentir confusa em relação ao gênero? Sim, Ana Paula, é exatamente isso que eu estou colocando aqui, né? Que é bem comum elas sentirem, porque é um momento que a adolescente, ela está aprendendo a ser. Ela ainda está com muita insegurança. E ela vê na internet, né, com as amigas, esse leque de possibilidades. E enquanto você não está seguro do que você é, enquanto você não está... ela sabe, ela pode saber que ela é mulher, se sentir mulher, mas agora ela vê que ela pode ser mulher, mas ser mulher do jeito A, B, C, D, ou E, né? Ou ser homem, o menino ser homem do jeito A, B, C ou D, ou de fato. E aí é desde criança que ela vai começar a perceber que ela não se identifica nenhum desses tipos de mulheres que disseram que ela era, e sim com o sexo oposto, que é o sexo masculino. Então, isso desde pequena ela já sabe. Agora, quando chega na puberdade, ela tem esse leque todo, e ela tem um momento que ela está aprendendo a ser desse gênero e aprendendo a ser sexualmente, né, desse gênero. Então, tudo isso vai misturar muito. E mais, além disso, vivendo num momento onde o cérebro dela está dizendo assim, ó, vai lá e faz tudo sozinha, não é? Então, é um momento em que ela está buscando uma autonomia e que eles têm, não é, um interesse, uma necessidade de ir contra aquilo que disseram que a gente é. Ora, se ela hoje tem acesso, ele hoje tem acesso a esse leque de possibilidades, então veja bem, isso vai deixá-los bastante confusos se eles não tiverem alguém que possa sentar com eles e, ó, vamos ver, o que isso quer dizer? Isso significa o quê? Isso bate exatamente com o que você está sentindo? Então, é nesse sentido que a gente precisa estar junto e atualizado. Porque se o seu filho ou sua filha chega lá e fala, eu me sinto... do gênero fluido, e a gente não sabe o que é o gênero fluido, e a gente, não, você não está sentindo nada disso, você é uma menina, e não temos, sabe? São muitas mudanças para eles lidarem, né, Helena? Sim, Ana, são muitas mudanças, né? Muitas mudanças, e tudo isso muito novo. Então, é compreensível, né, que eles se sintam dessa forma. Então, daí por que a gente precisa ser, né, como eu trouxe para vocês no começo da semana e a semana passada, a gente ser esse útero, né, esse útero familiar, que vai dar esse suporte para eles poderem entender, poxa, sabe, o que é isso tudo aqui que estão dizendo que existe? Onde eu me encaixo em cada uma dessas questões? Então, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa ir em busca desse conhecimento, né? Que é uma coisa que eu trago, né, no meu método, né, para as mães, que é essa importância delas estarem atualizadas com esse tipo de situação, né, para que elas possam conversar sobre esse assunto com seu filho, com sua filha, e dar esse tipo de suporte nesse sentido, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha, né, em mente, né, e tá atualizada, porque se você não está atualizada, vem só com essa história de ser só homem, mulher e nada dessas outras histórias, isso é baboseira, isso aí é modismo, né? Não é uma questão de modismo, é uma questão da gente entender que isso está existindo, é um fato, está na nossa sociedade, no nosso mundo. As pessoas já eram assim, só não tinham dado nome, só não tinham voz. Agora não, agora elas têm voz e deram nome. Então a gente precisa saber, né, que nomes são esses, o que isso significa. E aí, quando a sua filha ou seu filho disser que é alguma desses jeitos de ser sexual, senta com ele, vamos pesquisar. É mesmo, filho?
O que é isso? Na minha época não era assim. Eu só sabia disso e disso, mas vamos lá, vamos pesquisar. Ou se você já sabe, você chega, puxa, como é que você está se sentindo? Por que você acha que você é desse jeito? Então isso vai fazer com que eles vão se organizando para poder se entender melhor nesse momento. E aí você ganha o quê? Você ganha credibilidade. Poxa, a minha mãe tem o que me ensinar, o meu pai tem o que me ensinar. Eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha visto por esse ângulo. E aí as coisas vão mudando de figuras e entrando nos seus encaixes e no seu lugar. Então, essa é a grande oportunidade da gente saber, em vez de a gente negar, não, isso é modismo, não quero nem saber do que... Você pode não querer saber, mas o seu filho e a sua filha querem. E eles estão indo, estão lá na internet, estão buscando, estão se informando e estão vendo se cabe neles ou se não cabe neles. Portanto, é importante que a gente se atualize, é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, né? E aí eu sei que muitas vezes, né, a gente sente essa dificuldade para conversar sobre essas questões. E, gente, é não ficar acomodada, né? Tá aí a minha semana Sexualidade Se Aprende em Casa. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Quem está no Instagram, entra aí na minha bio, faz a sua inscrição. Quem está aqui no Facebook ou no YouTube, tá aí o link, faz a sua inscrição. Vamos conversar mais a fundo sobre isso. Né? Nesse meu evento, eu vou trazer para vocês o que faz com que a gente converse e os nossos filhos queiram conversar com a gente sobre esses assuntos, inclusive, né? Então, é importante a gente estar entendendo, né, tudo isso que está acontecendo no nosso mundo atual. Na minha época não é assim. Muito bem, mas a gente agora não está na sua época de adolescente, a gente agora está na época da adolescência do seu filho, da adolescência da sua filha. Então, vamos olhar mais amplo, né, gente? Vamos ampliar aí os horizontes, né? O que está acontecendo aqui na adolescência dos nossos filhos? Vou querer puxar para... Quero que ele seja como eu fui. Não vai conseguir. Como eu disse para vocês, cada pessoa é única. Cada pessoa, além de ser única, vive em momentos distintos. Você viveu a sua adolescência num determinado momento e seu filho, a sua filha está vivendo a adolescência em outro momento. Então, vamos tentar entender que momento é esse que meu filho e minha filha estão vivendo agora. O que tem de novidade? O que tem de alteração? Tem algumas coisas que não se alteraram, mas tem outras que sofreram, principalmente nesse âmbito social. Então, a gente precisa estar, né, ciente e atento, né, a essas situações. Bom, gente, vamos fazendo aí as perguntas. Eu estou quase aqui finalizando a minha live de hoje. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só vocês perguntarem aí. Estou aqui para vocês, tá? Eu vou falando, porque vocês sabem que eu falo muito, né? E se vocês não perguntam, e eu não posso perguntar aqui para vocês diretamente, quer dizer, eu deixo disponível para vocês fazerem aí as perguntas. Quando eles não se sentem nem do sexo masculino, e nem, eu acho que provavelmente do feminino, ou pouco de cada um, na adolescência, com o tempo, eles se definem ou pode perdurar. Eles podem, como eu falei mais cedo, não sei se você estava aqui, eles podem perdurar ou podem se definir de um desses dois sexos, principalmente do sexo biológico que ele nasceu, ou ela nasceu, porque com esse banho de hormônio, há estudos que mostram que há uma interferência desses hormônios nessa definição, nessa nova reorganização, tanto do menino quanto da menina. Então, pode ser que eles se definam, mas pode ser que não, pode ser que eles fiquem definidos, sabe? Tem pessoas que eles se dizem, sabe, sexo fluido, uma hora ele está se sentindo homem, outra hora se sente mulher, uma hora ele, sabe, ele acha que sabe, ele é homem e mulher ao mesmo tempo, outra, enfim... Aí vai de cada uma das pessoas, né? Minha filha tem 13 anos e se diz trans. Já quer mudar até o nome. Acho prematuro e sem convicção. O que fazer? Gabriela, ela precisa passar por um psiquiatra, tá? Nenhuma mudança brusca, nenhuma alteração. Quer dizer, ela precisa fazer terapia
para poder fazer uma avaliação psiquiátrica, para poder ver se de fato ela é mesmo trans, porque às vezes há uma certa, principalmente aos 13 anos, que ainda está imatura. Às vezes pode haver aí uma certa indefinição ou uma não entendimento, não é? Em função da pouca estrada dela para esse tipo de situação, e só um especialista, né, como no caso o psiquiatra, é que vai poder definir se de fato ela é ou não. Eu acho que você tem que ter aí um entendimento e um acolhimento. Se ela se diz assim, ela deve estar se sentindo desse jeito. Agora, até tomar as decisões de situações mais bruscas, como mudar de nome, como também alterar toda a documentação e inclusive fazer cirurgia, para isso é necessário, né? Seria de bom tom que você acolhesse ela e vocês tivessem um apoio de um psiquiatra para ajudar nessa definição e nesse entendimento. Pode ser que ela seja mesmo, de fato. Agora, é importante que a gente tenha aí, junto com esse sentimento dela, também um acompanhamento, né, de um especialista para ajudar nessa organização e nesse entendimento. E para você também, né, porque você como mãe fica perdida nessa história. Então é importante também que você, junto com ela, vá a... Olha os mosquitos, está chovendo aqui em Maceió, os mosquitos ficam loucos. É importante que vocês tenham, né, um apoio e uma orientação médica e especializada nesse sentido, tá? Bom, gente, tô chegando aqui ao final, né? Meu tempo já se esgotou, os mosquitos já estão me comendo aqui, né? Então eu vou precisar finalizar a minha live de hoje e quero então convidar a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam aí para o meu evento Sexualidade se Aprende em Casa. Vamos conversar sobre esse tema, né? Nessa semana, né? Semana Sexualidade se Aprende em Casa. Mas até lá nós teremos ainda mais uma semana de lives de aquecimento. Então, na próxima semana teremos mais 5 lives. E a live de segunda-feira é uma live bastante interessante, que eu acho que vai mexer com bastante mães, né? Que é uma live sobre não são os amigos que ensinam o seu filho a mentir. Vamos falar sobre isso? Então, tá todo mundo aí convidado à live de segunda-feira que vem. Não são os amigos que ensinam seu filho a mentir. Vamos conversar sobre esse tema. Tchau, gente. Até lá. Até segunda às 19 horas. Vejo vocês. Tchau, bom final de semana para todo mundo.